lá, hein? Hoje aqui vai ser de moletom porque eu tô com frio. Muito frio. Tem blazer que dá conta do frio, não. Hoje vai ser assim, primavera... Não, eu tô no inverno. Hoje vai ser eu tô no inverno. Se o Tadeu Schmidt pode, eu posso também. Prefeitos presos numa guerra em Israel. Bolsonaro preso amanhã. E sanfoneiro preso no Brasil. Tudo isso aconteceu nos últimos 3 dias e agora no Jornal de Casa. Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse é o Jornal de Casa, o jornal que é feito por um comediante e mesmo assim sabe que o Irã não é um país árabe. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Pô, ontem tentei gravar pra soltar o jornal no domingo, gravei aqui, deu meia hora de bruto, mais ou menos, o arquivo. Botei pra editar, deu problema no áudio, no microfone. Porra, fiquei muito puto. Perdi tudo, tive que começar do zero, estou regravando agora aqui e vai pro ar como tá, hein? Se der merda no áudio aqui, me desculpa, vou fazer o melhor. E bom, vocês já sabem aí que eu fiz alguns trabalhos aí pela TV do Brasil, mundo afora, né? Eu escrevi uma porrada de programas de humor já e eu vi um pouco de tudo nesse rolê todo. Eu vi gente muito legal, pessoas incríveis sendo massacradas pela rotina, pelo sistema. Vejo amigos meus idolatrando pessoas que eu sei que são horríveis, né? E tem gente que eu torço muito nesse rolê, né? Tem um deles que hoje eu vejo brilhando, estourado, e eu tenho muita satisfação de ver isso. Lamento que lá atrás, eu acho que eu não consegui nem ser um roteirista do jeito que ele merecia, né? É uma parada que eu sinto, eu poderia ter sido melhor, eu não sei exatamente como, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz de ver ele estourado e indicar para vocês na nossa alienação da semana. Paulo Vieira, né? O que eu vi esse homem penar na Record, minha gente. Caralho, eu dava graças a Deus todo dia de ser roteirista e não ter que passar pelos perrengues que esse cara passava gravando matéria. Puta merda, cara. Porra, até a gente acertar o quadro dele, que foi o Emergente como a gente na sala de roteiro, e que ele rapidamente pegou pra ele, dominou assim e se achou lá dentro. Porra, foi uma missa, cara. Tente acertar, foi uma doideira. Mas, como envolve outras pessoas, eu não vou contar a história inteira. Mas, porra, que bom que ele pegou, cara, e voou com essa porra aí. A gente acertou um tempo e ele realmente merece todo o sucesso que tem. E o Pablo e o Luizão na Globoplay é excelente. Tudo que faltava para voltar o humor para a TV brasileira tá ali. Né? Cara, como é bom quando a TV confia no comediante, dá a caneta na mão do cara que sabe escrever e não se mete. Porra, é muito raro, mas quando acerta, meu irmão, dá no meio. É muito engraçado, puro suco de Brasil e com um elenco que uma Globo é muita apelação, né? Não dá. Como eu sou paga-pau, fanboy, o episódio que o Fala Bela participa é maravilhoso. Eu ainda não vi o do Lima Duarte, falam que é incrível, mas o do Fala Bela é maravilhoso porque eu acho ele um gênio. Dá gosto de ver ele atuar em humor, cara. Ele já é bom escrevendo, atuando, então. Então assiste Pablo e Luizão que vocês vão curtir demais, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E atenção, atenção! Última chamada para você garantir os seus ingressos da turnê do Rio de Janeiro. Já estou indo embora para o Rio amanhã. Vou ficar lá a semana inteira, de terça a sábado pelo Rio. As datas estão aqui. Show em Campo Grande, Mesquita, Ipanema, Barra da Tijuca e Niterói. Aponta o seu celular aqui pro QR Code na tela se você estiver vendo na TV, ou então vai no computador aí ou no celular em vitorcamejo.com.br e garante seus ingressos que eu estou esperando vocês, tá bom? Já se inscreve também aqui no nosso canal, indica pra galera que for bacana aí, já sabe aí, você que é cliente aqui do nosso canal já sabe que a regra é muito clara, indica só pra quem é bacana, menos pra quem for chato ou doido. Se algum amigo teu chato ou doido, não chama não, que eu não quero ninguém assim aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar, certo? Vamos começar. Ou nós estamos terminando, enquanto planeta e sociedade. É uma dessas semanas que a gente fica se perguntando isso, né? E se você tá cansado de passar por eventos históricos, fica aí porque nós estamos passando por mais um. Irã e Israel começaram a cair na porrada absurdamente. E isso seria apenas um conflito geopolítico a mais nesse mundo maluco que a gente vive, se não fosse o fato de nós termos 25 prefeitos brasileiros nesse momento em Israel, sem conseguirem voltar, porque simplesmente eles foram para um evento sobre infraestrutura e segurança pública, convidados por Israel, que chamou a galera para ir para lá, e assim que os caras pisaram lá, eles começaram uma guerra. Achei deselegante. Alguns já voltaram, mas prefeitos de capitais estão lá ainda, como a vice-prefeita de Florianópolis, os prefeitos de João Pessoa e de Belo Horizonte. O de BH é o Álvaro Damião que está lá. E eu estou achando ele gente como a gente, simplesmente porque ele está preso num bunker em Israel, no meio de uma guerra, e está se cagando todo.
É um momento tenso, sabe? É uma mistura de tensão, de medo, preocupação. E o alerta soou há meia hora, 40 minutos atrás. E a gente teve que vir aqui para o bunker do governo brasileiro. A gente gostaria que eles compreendessem a nossa situação aqui, porque a gente sabe que está fechado o espaço aéreo israelense. A gente pede que o governo brasileiro mande uma aeronave que fique aqui já próximo de Israel, para quando abrir o espaço aéreo, a gente não ter que esperar vir do Brasil para chegar aqui, sabe? Já está tudo muito tenso, a gente não está acostumado com isso. Lembrando que o Álvaro Damião nem queria estar ali, velho. Ele era o vice do Fuad Noman, né, que infelizmente faleceu. E agora veja a diferença do prefeito mineiro para o prefeito de Macaé, no Rio de Janeiro, que também está num bunker em outro ponto de Israel. Aqui onde nós estamos é uma universidade, tem um bunker aqui. Eu, nesse momento, me sinto seguro, respondendo já a sua pergunta. Me sinto bem, mesmo estando vivendo esse momento agora de tensão aqui. Meu irmão, nada assusta o carioca. Pô, tem duas potências militares caindo na porrada em cima dele, todo mundo desesperado e ele segue relaxado. Não, tô bem, tô tranquilo. Né? É porque melhor estar em Israel do que no complexo de Israel, né, moleque? E entre as muitas perguntas que assolam nossas mentes nesse momento tão difícil, uma das que mais está martelando minha cabeça desde que essa guerra começou é: por que diabos, entre os prefeitos que estão em Israel para falar de cibersegurança e monitoramento e segurança pública, está a Janete Aparecida, vice-prefeita de Divinópolis, Minas Gerais? Um dos lugares mais tranquilos do universo. Mulher, o que tu tinha que sair de Minas, mulher? O que Divinópolis quer com o sistema de segurança de Israel? Vocês querem instalar defesa antiaérea em Divinópolis? Cara, pra quê? Eu espero que toda a galera volte em segurança, de verdade. Eu espero que todo mundo volte pro Brasil e não voltem pra lá nunca mais. Ah, Camês, mas é a Terra Santa. Meu amigo, Terra Santa é aqui. Que em junho, em vez de guerra, tem quentão, pamonha e mingau de tapioca. Né? Porra, deve ter alguma lei no Brasil que obriga todo político de centro e de direita a obrigatoriamente viajar para Israel e bater uma foto assim. Todo mundo vai... Povos irmãos. Deve ser a mesma lei que obriga o parente a viajar para o exterior e obrigatoriamente bater uma foto com a camisa do Remo ou do Paysandu. É lei. É a nossa lei de imigração. A gente até perde o nosso passaporte paraense se a gente não fizer isso. Inclusive, passaporte é algo muito sério. Pode perguntar para o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, que foi preso essa semana, acusado pelo Alexandre de Moraes de facilitar ou de tentar arrumar um passaporte para a fuga do Mauro Cid. Ah, Camejo, mas eu não lembro quem é esse tal de Gilson Machado. Que bom que você disse isso, meu amado publiquinho. Porque se você não lembra, eu faço questão de lhe lembrar. Gilson Machado é esse aqui, ó. That wind fly across the ocean, leave behind his memories, a snapshot down family album. That what else you leave for me? What the fuck live for me? É o Pink Floyd. Mais respeito, que foi o nosso ministro de Estado responsável por trazer o mundo para turistar no nosso Brasilzão. Tudo bem que foi no meio do lockdown, mas tudo bem. E se você ainda não lembrou, se você ainda está confuso, você deve estar assim, acho que eu estou começando a lembrar, cara, mas não sei direito. Pronto. Esse foi o cara que, no meio da catástrofe da pandemia, foi levado pelo Bolsonaro para tomar uma providência muito séria. Tocar Ave Maria numa live com o Paulo Guedes, na sanfona.
para quem não sabe, o Gilson Machado também tem uma banda de forró muito famosa, tá? Gigante, chamada Forró Brucelose. Brucelose que, por acaso, ironicamente, também é o nome de uma doença que dá em gado, né? Mas, apesar de ter sido preso a mando do ministro Alexandre de Moraes, o Gilson Machado já foi solto. Já está tudo bem, e ainda bem, né? Porque a brucelose estava com um show marcado agora para o dia 24 no São João de Caruaru. Quase que o São João de Caruaru, Pernambuco, fica sem banda e eles têm que fazer o que todo festival brasileiro faz quando fica sem banda. Chamar o Sepultura. E a prisão do Gilson Machado veio, mais uma vez, mostrar pra gente que no mundo da política brasileira, o mundo não gira. Ele capota. Tu baba quem, otário? É melhor ser babão do Bolsonaro do que ser babão do presidiário. Já no interior de São Paulo, a cidade de Capão Bonito está enfrentando uma luta. Uma luta muito grave, uma luta muito séria. Eles estão preocupados com a Capela Santa Cruz, uma igrejinha de mais de 150 anos, que está numa ferrenha batalha contra o tempo. O tempo passou, a cidade cresceu, e agora a pujante Capão Bonito passou a ter que lidar com caminhões e veículos pesados que, ao passarem pela rua, estão abalando as estruturas da pequena e histórica Capela Santa Cruz. O poder público está cogitando seriamente a ideia de tombar a igreja como patrimônio histórico. Alguém falou lá no meio, a gente precisa tombar a igreja. Tudo corria bem. Até que o vereador Cleiton Sassá, do União Brasil, tomou a palavra e se revoltou contra o tombamento da igreja. Todo mundo achou muito esquisito, muito estranho, até perceberem que, na verdade, ele só não sabia o que era tombamento. 150 anos não é 150 dias, não são 150 meses. Totalmente contrário ao tombamento, ao derrubamento dessa igreja. Ao contrário, tem que se tornar um patrimônio público, histórico do nosso município. Porque é uma marca para a igreja católica. Como que se destrói algo de 150 anos de história? Não é algo de 15 dias, é 150 anos de história naquela localidade. Ao contrário, então vou entrar com um pedido também para que naquela localidade seja feito um protocolo, uma medida que seja extremamente proibido, uma vez por todas, passar caminhão naquela rua e que se passar seja multado. Eu estou com você, Cleiton Sassá. Tombar e cair, porra. Tem que trocar esse termo aí, porque para prédios que precisam realmente ser tombados porque estão podres. Por que a gente chama proteger prédios históricos de tombar? Eu fiquei encafifado com isso. Entrei num buraco de minhoca e perfoquei, tá? Desculpa, mas eu descobri que tombar realmente tinha um significado antigo de registrar. E o termo chegou ao Brasil para fazer referência à Torre do Tombo, em Lisboa, o lugar onde Portugal guarda e armazena todos os seus documentos históricos importantes desde o século IX. Tombar é tipo guardar na Torre do Tombo. Registrar e arquivar nos arquivos históricos importantes. Tombamento. E como Lisboa já teve um mega terremoto que destruiu a cidade inteira uma vez, o novo prédio da Torre do Tombo, na verdade, são duas torres em forma de T, que são projetadas para, caso haja outro terremoto no futuro, elas vão cair apoiadas uma na outra. E assim proteger os documentos. Foda, né? Eu aprendi uma coisa nova hoje. Então acho que eu tenho que dizer obrigado, Cleiton Sassá. E se você aprendeu uma coisa nova hoje também, você pode retribuir apoiando o nosso jornalzinho, né? A se manter de pé através do nosso Apoia-se. Sim, quem sabe eu consigo trocar essa cadeira aqui que tá ficando podre, né? Tá toda podre aqui já, tá foló aqui. Mentira, não sei se eu vou trocar não, porque ela levanta o braço aqui. É ótimo, eu quero tocar guitarra aqui, vendo as coisas, e não dá, né? Porque antigamente eu ficava com coisa assim, aí eu tinha que ficar tocando empinado o cu assim, ó. Né? Parece aqueles motociclistas que tem moto de corrida que fica com o cu pra cima assim. Né? Então não sei se eu vou trocar não, mas porra, ajuda a gente aí. Não apoia, que é muito bom também, tá? Se eu puder, várias coisas que a gente faz aqui com esse dinheiro também é muito bom. Então apoia o nosso canal, ajuda a gente a manter aqui, ou então vai no nosso show, cara. Compra o ingresso aqui do nosso show, vai assistir a gente. Tô indo pro Rio agora, passar a semana inteira lá. Vai lá pra gente ficar amigo, certo? E está chegando o dia, minha gente. Está chegando o dia. A grande sentença de Jair Bolsonaro está prestes a sair junto com sua gangue. Mas, obviamente, nós somos um país civilizado. Antes disso, a gente precisa se acalmar um pouco e aplicar uma coisa muito pouco conhecida e até muito pouco aplicada pelo mundo afora, chamado devido processo legal. Né? Uma coisa onde a gente escuta o réu,
ver se ele tem como realmente provar sua inocência antes de meter ele em cana, né? Foi até bom, porque quando eu acho uma coisa, eu tenho uma opinião sobre um assunto, e eu vejo muito ruído, muito barulho no mundo, dizendo o contrário do que eu penso, quase sempre eu me pego pensando, pô, mas será que eu tô errado, velho? Essa coisa tão óbvia. Parece óbvio pra mim, mas será que eu tô errado? E foi bom ouvir eles falando, né? Pra ver que não, a gente não tava errado não, a gente tava certo, muito certo mesmo. Muito certo, pra caralhamente certo. Oh, meu Deus, como é bom estar certo. Ah, Camesma, você prefere ter paz ou ter razão? Ter razão. É muito bom estar certo. Meu Deus, é bom demais estar certo. E aí foi aquela pirocada voadora pra todo lado, né? Começando no primeiro dia de depoimentos, quando o Alexandre Ramagem, diretor da ABIN do Bolsonaro, negou veementemente ter defendido fraude nas urnas. E foi pego veementemente na mentira. Nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, tenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum. Eram anotações, são... Irmão, eu admiro bastante a resiliência e a cara de pau de mentir assim na cara do Xandão. Né? Os caras têm grampo de tudo, foto de tudo, vídeo de tudo, todos. E olha que essa não foi a maior manifestação de coragem até agora nesse julgamento. Mas bom, a ABIN defendendo o golpe com base em fraude eleitoral inexistente, check. Além dele foi ouvida também outra peça-chave da tropa de choque do bolsonarismo ali, o General Heleno, que foi uma das pessoas mais corajosas de todas para mim, porque ele ficou diante dos seus acusadores. E foi o maior lutador de todos ali. Porque é muito difícil você lutar contra um sistema que foi projetado para afastar um idoso da sua naninha. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então passou a ser uma preocupação nossa porque estavam inseridos. Que guerreiro. Que grande lutador. Eu confesso que eu mesmo não sei se eu ia aguentar. Né? Principalmente se eu tivesse num terno quentinho desse aí. Né? Porque eu só quero... Olha aqui o meu moletom. Tô de moletom hoje, cara. Só quero ficar quentinho nessa vida, mais nada. Tinha que botar algum soldado no ouvido dele para se vingar. Todo soldado quer se vingar de um general nesse momento. Vê ele com o senhor tá atorando, general? O senhor tá atorando? Isso aí já foi no segundo dia, tá? Ele tava cansado mesmo. Mas no primeiro dia, quem tava cansado mesmo foi o cuidador, o advogado dele, que ficou famoso no Brasil inteiro porque lembrou que todo mundo aqui tem que saber uma coisa. Todo advogado é apenas um trabalhador fudido que precisa jantar. Minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque tá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir pro senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas pra gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas.
todos Obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Porra, mas o Xandão também esculacha demais, né, velho? Coitado, velho. Só quer brocar em paz, meu irmão. Olha, me dá até uns gatilhos do tempo de escritório isso aí. Ele só queria jantar, velho. E ele nem tava pensando em jantar. Eu conheço isso aí. Isso aí ele comunicou jantar pra não ficar feio. Na mente dele, ele falou jantar, a boca falou jantar, mas na mente dele tava isso aqui, ó. Eu tenho certeza. Eu aposto dinheiro que ele só queria chegar em casa e colocar seus lábios nesse delicioso bloco de sódio para esquecer dos problemas, beijar o sódio, né, e sentir cada uma das 10 unidades de carne moída que vem nessas lasanhas bolonhesa. Pior que esse cara parece gente boa, velho. Porque no outro dia ele surfou no meme e postou o almoço. Né? Postou aqui, olha, almoçando no melhor de BSB. Olha lá, botou até banana, foda-se. Porque é isso, pô. Depois que a gente janta lasanha de micro-ondas, no outro dia a gente quer realidade. Porque a lasanha de micro-ondas é a IA do alimento. Pô, parece comida, é igualzinho comida, mas não é alimento. E quando a gente vai no quilo, pós-lasanha de micro-ondas, é isso aqui, pô. O cara pensa, não, pô, vou até botar uma salada aqui. Vou até botar uma salada que ontem eu jantei lasanha. E aquele caprichou, ó, banana, que é a fruta saudável, arroz, farofa, carne aqui e uma placenta. Com a nutrição garantida, ele voltou na ponta dos cascos. Porque defender o General Heleno, meu irmão, é uma missão que puta merda. Eu espero que você tenha almoçado bem, meu camarada, porque hoje sua missão é defender esse homem aí mais sujo que cueca de carvoeiro. Faça, por favor, Eruto, a pergunta aí. Pergunte aí pro seu cliente se ele deu alguma ideia de golpe aí nos estados do Brasil aí, depois das eleições de 2022. Pergunte aí pro doutor aí. Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Não teve oportunidade? Todos os juízes olhando assim. Então, se tivesse tido oportunidade... E o advogado, não, general, vamos lá. Vou perguntar de novo. O senhor preste atenção. Não se engane. A pergunta é sobre ação ilegal. Sim ou não? E o juiz tá... mas se tivesse tido oportunidade, né? Rapaz, os advogados nesse dia aí foram grandes heróis. Vou te falar. Depois do general Heleno, outro que deu muito trabalho para o seu advogado foi esse aqui, ó. Outro general, Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa do Bolsonaro, que simplesmente já chegou mandando um desculpa, Xandão, eu estava fora de mim, senhor. O senhor me perdoa, pelo amor de Deus. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, Isso tudo aí que você ouviu nos grampas aí, nas coisas do Zap aí, tudo desculpa, tá? Tranquilo? Não me condena não, tá na mão? E para vocês entenderem, eu vou ter que voltar um pouquinho pro dia 14 de dezembro de 2022, onde, segundo as investigações, ele, o general Paulo Sérgio Nogueira, comandou uma reunião no Palácio do Alvorada, com Bolsonaro e os comandantes das 3 Forças Armadas do Brasil, Marinha, Exército e Aeronáutica. E ele apresentou a eles um documento que decretaria estado de defesa e a criação de uma comissão de irregularidade eleitoral, né, jogando no lixo o resultado das eleições e, na prática, dando um golpe de Estado. Segundo as investigações, a Marinha teria topado. Teria. Estamos investigando isso daí, mas segundo a investigação aponta, parece que sim. A Aeronáutica e o Exército não. Inclusive se diz que o que determinou mesmo foi o não do Exército, que é a maior força. Então, é muito importante, na relação cliente-advogado, que haja comunicação. É igual um casamento. Tem que ter comunicação. E se algo sair errado e surgir um desentendimento, por favor, mantenham sempre a elegância. E não briguem na frente dos outros. Recebo meus cumprimentos. Geral, só talvez para esclarecer alguns pontos aqui que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro,
O senhor ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Eita! E não só ele deixou esse climão antes de responder as perguntas, como respondeu e de novo reclamou do advogado na frente de todo mundo, deixando um climão mais horroroso ainda e fudendo a própria defesa num julgamento que pode botar ele preso. A pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Senhor ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. Ai, aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Eu acho que o general não está muito acostumado a estar abaixo numa cadeia de comando. Não está lidando muito bem com hierarquia. Porque, olha, mas esse advogado aí foi muito bem. Porque faz parte do trampo. Fazer cara de paisagem mesmo quando você quer assassinar o seu cliente. Eu ia ter muita dificuldade. O cara chegar pra mim, pô, tu vai me perguntar sobre a reunião? O cara fala, não, general, vou lhe perguntar sobre pudim. O senhor gosta de pudim? O senhor gosta de pudim? Não, porque os caras aqui querem saber se tu cometeu o crime no dia 14 de dezembro de 2022. Mas tu não quer falar do dia 14 da reunião, né? Então eu vou falar pro... Não, mas não te preocupa que eu vou falar pro... Não, excelência, me perdoa aqui porque o doutor general aqui é muito tímido. Ele é misterioso. Ele gosta de ser misterioso aqui, cara. Mas gosta muito de pudim, viu? Pronto, tá bom aí pra ti? Porque eu falei só de pudim? Quem vai preso não sou eu, tá? Porra, eu ia ficar maluco. Mas aí, chegou a hora dele. A estrela da noite. La Belle of the Ball. A menina dos nossos olhos. Ou como diz a sua digníssima esposa, lindo. Mas que emojis são esses, hein, cara? Eu nunca vi ninguém usar nenhum desses emojis, nenhuma vez. Uma seta pra cima, uma seta pra baixo. Uma baleia. Tem um viado. Esse aqui eu sei. Com certeza a gente sabe em que contexto que ele estava usando isso daqui. Não era sobre vida selvagem. Provavelmente. Né? Só que sem dúvida, Bolsonaro e Xandão frente a frente, meu Deus do céu, pô. Parece ser o auge do arco deste personagem nos últimos 6 anos. Desde Lula e Sérgio Moro que a gente não tinha um presidente assim, diante de um juiz, desse jeito, e o Lula nunca chegou perto de chamar o Moro pra porrada do jeito que o Bolsonaro chamava. Porque olha, cada passeata aí era uma brabeza da porra. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, moleque, era brabo. E aí chegou na hora H, no dia D, de ficar frente a frente. Como é que foi? Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Pediu desculpa na primeira pergunta? Mas é muito frouxo mesmo. Bora, porra, tu não era o brabão? O imbrochável? Qual foi, porra? Fala pro cara aí, tu não ia dar ali nele? Eu esperava mais do Bolsonaro, porra. O Bolsonaro arregou, porra, peidou devagarinho na frente de todo mundo. Mentira, eu esperava exatamente isso. Mas ele só respondeu pergunta, divagou sobre um monte de maluquice, sem sentido, ficou pianinho, pediu desculpa, falou que estava melhorando como pessoa, aprendendo a não ser explosivo. E os advogados dele, vocês acharam que ele ia passar batido, o advogado dele aí também?
Não. Porque o Xandão perguntou sobre a minuta do golpe e o Bolsonaro botou a culpa no advogado. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi aprendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Me permite a palavra, excelência? Pode acontecer. Não, interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu, ele mandou para mim, que ele estava com o processo. Ui, esse aí trocou a cueca com certeza depois. Ele pediu até a palavra e nem podia. Mas deixa eu falar, doutor. Não pode. Cara, eu ia ficar maluco. Se eu sou advogado desse aí também... Não, mas quem trouxe foi ele aqui, mas foi tu que mandou, viu? Ele que mandou, viu, excelência? Ele que mandou aqui, viu? Porra, filha da puta. Botar a culpa no funcionário é coisa de filha da puta, hein? Depois o Bolsonaro foi perguntado da ideia de golpe, se isso foi cogitado por não aceitarem o resultado das urnas. E ele burramente disse que sim, foi isso mesmo. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha... Muito burro. Então, a gente ia ter uma idiocracia nessa altura do campeonato. E com o mundo virado de cabeça para baixo desse jeito, a gente era fudido. Mas o pior de tudo para mim, não era que a gente já sabia que ele fez, ou que a gente já sabia que ele tinha participado, segundo a denúncia, nem era tudo isso, porque isso já tá nas denúncias todas. Para mim, o pior foi ele ter tirado todo o eleitoral dele pra merda. Né? Porque foi uma parada para escrever o nome de gado mesmo na testa de todo mundo. O Bolsonaro simplesmente tirou uma onda com a galera que fez Pix para ele, velho. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja... Eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. 18 milhões de reais. Tô falando. Irmão, ó, eu agradeço de joelhos cada um que apoia aqui o nosso canal. Eu já coloco o mínimo de R$5, porque eu sei que não é todo mundo que pode dar 7, pode dar 10, pode pagar 35, 30 no show de ingresso ao vivo, que tem outros custos, então é mais caro. Né? Mas o cara ganhar 18 milhões prometendo pro mundo que ia salvar o país e, portanto, a vida das pessoas. E aí tirar a onda? Cara, dizer que até o filho dele ele mandou para os Estados Unidos com essa grana. Porra, isso é foda demais. O maluco tirou todo mundo de otário mesmo, meu irmão. E a galera da porta do quartel, Bolsonaro, que ficou aí na chuva, no sol, perdeu o emprego, brigou com a família, passou vergonha, porque tu falou que ia resolver em 72 horas. O que tu acha deles aí? Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Bando de maluco! Ó, o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação, postou logo depois dizendo que ele foi muito otário. Eu fui muito otário. Meu amigo. Meu irmão, sinto muito, mas você foi muito otário. Muito otário mesmo. Muito otário. Pelo menos a gente está começando a ter uma resposta para uma pergunta que o Bolsonaro mesmo fez. Qual das alternativas vai ser a correta? Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Muito obrigado por mais uma semana de alegria e de companhia. Estou indo para o Rio de Janeiro. Se você puder ir assistir o nosso show, vai lá, vai aparecer o QR Code aqui no final. Ou então, ajuda a gente, apoia a gente aqui no nosso canal através do nosso Apoia-se. O nosso próximo Jornal de Casa sai daqui a 15 dias, tá? Porque eu vou estar no Rio a semana inteira, não vou conseguir gravar.
vai ser essa doideira, vou voltar muito em cima, então vai ser só no próximo domingo que vem, tá bom? Então, a menos que alguma coisa muito extraordinária aconteça, tomara que não, porque o mundo não aguenta mais. Mas eu vou ficar por aqui, daqui a 15 dias a gente volta, vou tentar gravar stand-up no Rio extra pra vocês, pra não largar vocês 15 dias aqui sem nada, né? Então, vamos lá e até a próxima quinzena, até daqui a 15 dias, com o próximo Jornal de Casa. Tô voltando pro Rio, me vejam lá, vocês são lindos. Muito obrigado, até mais, beijo, fiquem seguros e